Então, agora a gente vai continuar, assim, resolvendo, né, integrais de funções trigonométricas de um tipo bem, assim, específico, né, bem particular, e que vai ser bem importante, principalmente a gente vai perceber que esse tipo de integral de função trigonométrica vai aparecer na semana que vem, quando a gente estiver falando da técnica de integração que a gente chama de substituição trigonométrica, né? É uma técnica que a gente usa não para resolver integrais de funções trigonométricas, para resolver integrais de outro tipo, mas que a gente faz uma mudança de variável para fazer aparecer funções trigonométricas, e aí eu uso as técnicas para resolver funções trigonométricas, para resolver integrais de funções trigonométricas, para resolver aquelas, né? Então, essa em particular que a gente vai fazer aqui agora, ela aparece lá, né? E, então, é legal falar dessa, assim, dedicarmos um tempo para a gente abordar esse tipo de integrais. E, então, as integrais que a gente quer abordar aqui são as seguintes, ó. São integrais da forma, são as seguintes, né, porque é uma expressão meio genérica. Integral da função secante, né, secante 1 sobre cosseno, né, secante de x, elevado a uma potência n, qualquer, dx. Então, a pergunta é, quem é a integral da secante elevado a n, sendo n 1, 2, 3, 50, né? Qualquer coisa, certo? E, então, o que a gente vai explorar aqui agora, nessa segunda parte da aula, é qual estratégia usar se a gente quiser resolver esse tipo de integral. E a estratégia aqui, a técnica, né, é chamada de fórmula de recorrência. Fórmula de recorrência, né? O que é uma fórmula de recorrência, né? São aquelas expressões que recorrem a outras, né? Aqui no caso, a gente vai perceber que, se você quer calcular a integral de uma secante elevada a uma potência, a gente dá um jeito de fazer isso virar uma integral, a gente transforma isso numa integral de secante elevado a uma potência menor do que aquela, né? Então, de fato, a recorrência aqui no caso é essa integral de secante elevado a uma potência, a gente vai reduzir a integral da secante elevado a uma potência mais baixa, né? E a pergunta aqui é, tá, e se o n for 1, a gente já sabe quem é? Então, se o n for igual a 1, né? Já sabemos quem é a integral da secante? Já sabemos? Então, a resposta... Desculpa, implica aqui, né? A resposta é sim. Você fala, mas eu não lembro. Não, você não precisa lembrar, né? É o que eu estava falando antes. Você não precisa lembrar nada, você não precisa decorar nada, né? Saber quem é aqui significa, olho na minha tabela de integrais imediatas. Encontro a integral da secante lá? Sim, a resposta é sim, né? Inclusive, até peço que vocês deem uma olhadinha lá para ver assim, se de fato o que vocês encontram lá na tabela de integrais imediatas é essa expressão aqui, ó, ln do módulo da secante de x mais a tangente de x mais constante. É isso aqui mesmo? É isso, né? Tem uma forma de fazer, né? Se a gente usa um truque meio barato lá, né? Assim, multiplica e divide por um negócio assim e de repente uma mudança de variável resolve a vida, né? Essa é a estratégia para calcular a integral da secante. E, de fato, a integral da secante dá ln do módulo da secante de x mais tangente de x mais constante. Ok? Então, essa daí, digamos que assim, é uma integral imediata já. Assim como é imediata, a integral que aparece quando n é 2. Essa daqui é imediata mesmo, né? Integral da secante ao quadrado
de x dx. Essa é imediata mesmo. Essa é daquelas que a gente encontra na tabelinha de derivadas, né? Quem é a função que eu derivo e a derivada da secante ao quadrado de x? Tangente. Tangente. Né? Então, isso aqui é tangente de x mais constante. Né? Tangente de x mais constante. Ok? Beleza. Ok, agora a pergunta é, e se n for 3? Né? Então, vamos fazer esse caso. Então, se n igual a 3, então, quem será a integral da secante ao cubo de x dx? Certo? Eu vou assim, então a gente vai resolver essa daqui com todos os detalhes possíveis, né? Mas nesse caso particular em que o n é 3. O que a gente vai fazer aqui agora, esse argumento que a gente vai usar, ele funciona igualzinho se eu trocar 3 por qualquer outra potência maior do que 3. Por 4, 5, 10, qualquer coisa, o que a gente vai fazer aqui funciona exatamente igual, tá? Eu poderia fazer no caso geral, né? Então, ao invés de colocar 3, colocar n e fazer com n, vai dar certo, né? Só que eu acho que se eu fizer no 3, com 3, ao invés de n, falando naquela coisa do psicológico, né? A gente tem a tendência de simpatizar mais por algo que eu consigo ver o número de maneira particular do que quando há um N, né? Quem é N, né? E aí já tem tanta letrinha na expressão, né? Vai ter mais uma. Isso costuma assim atrapalhar, acaba sendo um ruído na hora de da gente fazer essas ideias ganharem sentido na mente da gente. Então, por conta disso que eu vou fazer, só por isso que eu vou fazer com 3 no lugar de N, porque é realmente igualzinho, igualzinho, tá? Então é só para talvez aí desbloquear alguns bloqueios mentais que poderiam acontecer caso eu usasse um N no lugar do 3, tá? Mas é a mesma coisa. E eu vou deixar sugerido para vocês depois, né, amanhã, sei lá, fazer essa conta com N, né? Usando essa mesma estratégia que eu vou usar aqui. Então, qual é essa estratégia? Né? A gente vai usar aqui, a gente vai resolver essa integral via integração por partes. Né? A gente vai usar a fórmula de integração por partes aqui. E aí a pergunta tá, mas como? Né? O que a gente faz aqui é escrever essa integral assim, ó. Integral de, bom, secante ao cubo tem um secante ao quadrado aqui, não tem? Eu não consigo fatorar uma secante ao quadrado nessa expressão? Né? Qualquer que fosse essa potência aqui, né, de 3 para frente, eu consigo fatorar uma secante ao quadrado. Então, eu fatoro esse secante ao quadrado, e aqui eu coloco o que sobra. Nesse caso, o que sobra é secante. Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó, secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. É assim que a gente vai escrever. Ok? Beleza. E agora a gente vai fazer a integração por partes. Né? Não adianta perguntar para o Liat quem que é U, quem que é DV aqui. Né? Por que não adianta? Porque uma das funções é trigonométrica e a outra também. Né? Então, assim, o Liat vai falar assim, ó, boa sorte. Né? Pensa aí, tenho certeza que você vai conseguir. Né? Nada a declarar. Essa é a resposta do Liat para a gente aqui. Bom, mas aí a gente pensa um pouco, né? E lembra, aquele que você escolhe como sendo U, você vai derivar na hora de fazer a integração por partes. E o que você escolher como sendo dv, você vai precisar de achar primitivo, certo? Quem você prefere que apareça a primitiva aqui? Secante ou secante ao quadrado? Qual dos dois, inclusive, olha, estrategicamente estão as duas ali em cima para você escolher, né? Qual das duas você prefere que apareça? A integral, a primitiva da secante, né? ln do módulo da secante de x mais tangente de x, ou
você prefere que apareça a primitiva de secante ao quadrado, que é tangente de x. O que você escolheria? Você tem direito de escolher. Qual você escolhe? Você prefere que apareça a coisa de cima? Você prefere que apareça a coisa de baixo? Então, se alguém prefere que apareça a coisa de cima, boa sorte, faça aí você, tá bom? Eu vou fazer aquela que faz aparecer a de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Isso significa que o secante ao quadrado de x é o que eu vou escolher como sendo dv. Esse é o que vai ser o nosso dv, né? E o que sobrou vai ser o u. Então, essa aqui é a que eu vou derivar, e essa daqui é a que eu vou integrar no processo de integração por partes, né? Então, essa expressão, quando a gente fizer essa mudança, vai ficar integral de UdV, né? Integral de UdV. A fórmula de integração por partes diz que integral de UdV é igual a UV menos a integral de V du. É isso que diz a integração por partes, né? E agora vamos só deixar claro quem são esses elementos, né? V, du, que não estão explícitos ainda no que a gente escreveu, né? Vamos calculá-los. Vou arrumar um espacinho aqui para a gente. Então, a gente escolheu U como sendo... U era secante de x, né? Secante de x. Portanto, du é derivado da secante. Derivado da secante, não sei se está na memória, se não, mas se não tiver também não tem o menor problema, está lá nas tabelas, né? Derivado da secante, secante vezes a tangente, né? Então, isso é secante de x vezes a tangente de x dx. Esse é o du. E se o dv é secante ao quadrado de x, né? Secante ao quadrado de x dx, é porque o v então escolhe a primitiva predileta da secante ao quadrado, que é a tangente de x. Certo? Então, pronto, aqui já tem os elementos que a gente precisava, né? O du está aqui, ó. Du está aqui. Né? Aqui está o du, o v está aqui. Eram os dois que a gente não tinha explicitado ainda. Então, vamos substituir aqui nessa expressão. O v vai ficar secante de x vezes a tangente de x. Isso é o v. Certo? Esse é o v. Menos integral de v, que é tangente de x, né? Vezes du. Du é secante de x, tangente de x, dx. Então, secante de x, tangente de x, dx. Pronto. Dá para melhorar um pouquinho essa expressão, né? Vou escrever aqui embaixo, um parênteses aqui, continuar aquela conta aqui embaixo, vai ficar secante de x, tangente de x, menos a integral de secante de x vezes tangente vezes a tangente, né? Tem tangente ao quadrado de x dx. É isso que a gente vai encontrar nessa expressão aí. Certo, gente? Tudo bem? Aí, lembra aquela coisa, né? A integração por partes não resolve a integral.
ela só nos permite trocar uma integral por outra. E aí a gente torce para essa outra ser mais simpática do que a uma, né? No caso, a gente trocou integral de secante ao cubo por integral de secante vezes tangente ao quadrado, né? Aí é aquela coisa, né? Assim, tem até um meme, assim, né, de uma pessoa que foi dar entrevista, que o cara fala assim, tava ruim, tava bom, não sei o quê, parece que piorou, né? Parece que a gente tá na mesma, o sentimento é o mesmo do camarada lá, né? Tava ruim, né? Parece que piorou, não é assim? Parece que essa que parece a situação, esse é o sentimento, né? Poxa, integrar secante ao cubo não tava legal. Mas integrar secante de x vezes tangente ao quadrado também não, parece que não resolveu muito a vida, né? Mas, pois existe, assim como a gente tem a relação, a identidade trigonométrica que relaciona seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, a gente tem uma identidade trigonométrica que relaciona os quadrados da secante e da tangente, né? Vocês se lembram, ou pelo menos de ter visto, assim, uma identidade trigonométrica que relacione secante e tangente? Essa, aliás, também é uma expressão do Teorema de Pitágoras, né? A gente consegue fabricar um triângulo retângulo de modo que a hipotenusa é a secante desse triângulo retângulo e os catetos são a tangente e 1, né? Então, a hora que você aplica o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, né, que tem a secante como hipotenusa e 1, né, o número 1, e a tangente como catetos, você vai concluir que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado, né, aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. E, portanto, a tangente ao quadrado de x que apareceu aqui, a gente pode trocar por secante ao quadrado de x menos 1. Né? Secante ao quadrado de x menos 1. Então, eu vou usar essa identidade trigonométrica aqui. Isso aqui vai ficar, então, secante de x, tangente de x, menos a integral da secante de x vezes secante ao quadrado de x menos 1 dx. Deem uma olhada aí e vê se vocês conseguem concordar com essa expressão, né? Se você não lembra dessa identidade trigonométrica, então, assim, assuma que, não, beleza, a identidade trigonométrica é essa. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado de x menos 1, tá bom? Então, assumindo essa identidade trigonométrica, a expressão que a gente encontra é essa, né? Agora, ali a gente pode distribuir, né, tem uma secante multiplicando aqui, a gente pode distribuir naquela expressão e ver o que vai aparecer, né? Então, isso vai ficar assim, vai ficar igual a secante de x vezes a tangente de x, né, secante de x vezes a tangente de x, menos a integral, né, secante vezes a secante ao quadrado, secante ao cubo, né, de x, inclusive eu já vou separar em duas integrais aqui, dx menos integral da secante vezes menos 1. Então, menos com menos vai dar mais integral da secante de x dx. Menos integral, né? Menos integral da secante ao cubo, mais integral da secante. É isso que vai aparecer nessa expressão, né? Aí, perceberam a integral que apareceu aqui? Perceberam que é a mesma que a gente tinha começado lá no começo? Né? E aí, o que a gente faz quando acontece esse tipo de coisa? Né? Aí é aquela coisa, pega esse e joga para o lado de lá, né? Junta lá. Chora, né? Assim, chora. Chorar é o primeiro passo, né? Importante. Põe para fora, extravasa. Depois que chorou, depois que já pôs para fora, respirou, parou de soluçar, pronto. Agora sim, vamos pensar
e vamos ver o que fazer, né? O primeiro passo é chorar, com certeza. Põe para fora mesmo, né? Não guarda. Você vai guardando, daqui a pouco tá, né? Por dentro tá aquela coisa, né? Chora mesmo, chora, né? E depois a gente vê o que faz, né? É isso aí. Então vamos fazer isso nessa expressão. Vamos pegar esse secante ao quadrado que está aqui e vamos jogar para o outro lado da igualdade. Lembra que no outro lado da igualdade, lá no começo, estava um secante ao cubo, né? Então a gente vai olhar para essa expressão igual, ignore todos os termos intermediários a essa última. E aí nessa igualdade, a primeira expressão igual à última, a gente passa o menos secante para o lado de lá. E aí quando a gente fizer isso, subir aqui um pouquinho. Isso. Então, fazendo isso daí, a gente vai encontrar, né? Então, esse secante, esse integral da secante ao cubo vai passar lá para o outro lado, né? Ele é menos, né? Integral do secante ao cubo. Ele vai passar mais integral do secante ao cubo para o outro lado. Lá do outro lado já tem o integral do secante ao cubo. Concordam que vai ficar duas vezes integral da secante ao cubo? De x dx igual, né? Igual ao que sobrou do lado direito. Então, esse cara foi para o lado de lá, sobrou secante de x, tangente de x, mais integral da secante de x dx. Foi isso que sobrou. Correto? Bom, agora esse 2 que está ali, né? Esse 2 que está ali, eu posso passar dividindo do outro lado, não posso? Posso pegar esse 2, então tiro ele daqui, né? Tiro ele daqui e faço aparecer aqui assim, ó, meio mais meio. Posso? Agora, o que eu quero que a gente perceba aqui? Isso aqui que é importante. Eu queria resolver a integral da secante ao cubo, né? E optei por fazer isso via integração por partes. Integração por partes me permite trocar uma integral por outra. E é isso que a gente está vendo aqui. Trocamos uma integral por outra. Agora, a gente trocou. O que a gente consegue ver aqui? A gente trocou a integral de secante elevado ao cubo, elevado à terceira, por uma integral de secante elevado a 1. Perceberam? Que foi isso que aconteceu? Se ao invés de ser secante ao cubo, se a gente estivesse querendo fazer secante à quarta, a gente ia fazer o mesmíssimo processo, igualzinho, né? Igualzinho. A constante aqui ia ser outra, né? A constante ia ser diferente. Mas aqui ia aparecer, a gente começaria com a secante à quarta, a integral da secante à quarta, aqui ia aparecer a integral da secante ao quadrado, né? Aqui é que está a recorrência da fórmula. Você quer resolver a integral da secante a m, né? Usando esse método, usando essa técnica de integração por partes, a gente reduz essa integral, né? A gente substitui essa integral por uma integral de secante elevado a uma potência que é duas unidades menor, né? Se for n, vai ser n menos 2. Então, aqui era 3, a integral que apareceu do lado de cá é elevada a 1. Se fosse elevada a 4 aqui seria elevada ao quadrado. E assim por diante. Se fosse a 5, ia ser elevada ao cubo, né? Então, e integral da secante, a gente já sabe fazer? Já sabe, não sabe? A integral da secante está lá, é imediata. Portanto, a gente já sabe quem é a integral do secante ao cubo. A integral do secante ao cubo vai ser meio da secante de x vezes a tangente de x mais meio do ln do módulo da secante de x mais a tangente de x mais constante. Essa é a integral de secante ao cubo, né? Ah, como eu faço a integral de secante à quarta? Bom, de secante à quarta, aplica esse método, você vai trocar a integral da secante à quarta
por uma expressão que envolve integral de secante ao quadrado, a qual nós já conhecemos, que inclusive também era imediata, né? Ah, e se eu quiser fazer integral da secante à quinta, uso esse método, vou recair na integral de secante ao cubo, que nós acabamos de fazer. Então, também consigo fazer da secante à quinta, né? Usando esse processo de recorrência, a gente consegue fazer de qualquer potência, né? Claro, se você for querer fazer integral de secante elevado a 25, né, você vai ter que aplicar essa recorrência um bocado de vezes, né? É aquela coisa, dá para fazer? Dá, né? Se for secante elevado a 90, dá para fazer, né? Agora, dar para fazer, ser possível de fazer, aí é chorar mais ainda, né? Aí você chora de raiva, né? Aí é de raiva que você chora, né? Então, dá para fazer, e é por isso que a gente chama de recorrência, né? Porque vai sempre recorrendo a integrais do mesmo tipo, só que com potências 2 unidades menores. Ok? Me digam se fez sentido, se ficou claro a técnica. Fez? Então, assim, fica como exercício para vocês repetirem esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, mas no caso geral. Ao invés de colocar 3, como eu coloquei, coloque N, né? E siga exatamente os mesmos passos, né? Aqui, por exemplo, eu vou continuar tirando um secante ao quadrado, né? Eu continuo tirando uma secante ao quadrado. Aqui o que vai sobrar vai ser N menos 2, né? No nosso caso só sobrou secante. No caso geral vai sobrar N menos 2 aqui. E vai fazendo o processo todo. Certo? É exatamente a mesma coisa, né? Vai mudar só as constantes que vão aparecer aí, vão depender de N.